Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje continuaremos com a segunda parte do capítulo 4. Mas como sempre, eu já peço que você deixe seu apoio curtindo, compartilhando, comentando. Mas se você não tem o hábito de comentar, porém gosta do canal, gosta dos áudios, então eu peço que você deixe apenas um coraçãozinho se você é inscrito, ou uma florzinha caso você esteja aqui de passagem e está gostando dos áudios, mas por algum motivo não quis se inscrever, certo? Então, dê esse apoio e vamos fazer com que o YouTube indique o canal para mais pessoas. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro, clicar no botãozinho valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição, certo? Dados os recados, vamos para o capítulo 4. O reencontro. Contínuo ao derradeiro socorro da religião, desfeita em lágrimas, seguida de Rob que não sabia como disfarçar a imensa dor, Alcione pediu assistência do padre Amâncio, dadas as relações de amizade. Madalena Villamil confessou-se, recebeu religiosamente as bênçãos da extrema-unção. O velho pároco de São Jacques do Passo Alto dirigiu-lhe palavras de fé e consolação, que a nobre senhora recebeu com serenidade. Mas, nada obstante a firmeza dos seus princípios religiosos, não conseguia eximir-se a mágoa da separação da filha e de Rob, as duas afeições que lhe haviam sustentado a alma sofredora por longos anos de provações atrozes. Naquela noite que se seguira às últimas providências religiosas, a agonizante parecia mais lúcida. Seus olhos haviam adquirido brilho diferente. Dizia entrever paisagens extraterrestres, que a criada tomava a conta de alucinações. Enquanto Rob soluçava baixinho no quintal, Alcione aproximou-se do leito e perguntou como costumava fazer todas as noites. Mamãe, a senhora prefere agora a leitura? A agonizante tinha as faces banhadas de suor, e enquanto a filha lhe enxugava a fronte, respondeu na sua aflição. Hoje, minha filha, gostaria que lesses o Novo Testamento, o capítulo da Paixão. Sufocando as impressões dolorosas, a jovem tomou o livro e leu vagarosamente, observando o profundo interesse maternal pela triste narrativa da passagem de Jesus pelo horto. Nessa noite, por mais que se esforçasse, Alcione não conseguiu fazer o comentário. Com maldita dificuldade, continha as lágrimas que lhe bailavam à flor dos olhos. A enferma interrogou-a com um olhar muito lúcido, e ela respondeu beijando-a. A senhora hoje está fatigada. Minhas palavras poderiam incomodá-la. Além disso, quero pensar que uma consciência pura é o melhor tesouro do mundo. Nas melhores posições terrenas, o homem será positivamente um desventurado, sem o refúgio desse santuário interior, onde Deus nos fala, consolando e esclarecendo em sua infinita misericórdia. A doente pôs-se a meditar nessas verdades sublimes, enquanto a filha, adivinhando a onda de preocupações acerbas que afogava o ser amado, retirava-se para orar em silêncio, de modo a diminuir as próprias amarguras. Dentro das vibrações poderosas da sua fé, Alcione pareceu consolada, buscando nas tarefas ingentes de cada dia o ouvido das penas amargas. Não se haviam passado muitos dias do incidente quando Madalena Villamil começou a apresentar sintomas de acentuada fraqueza. A moléstia do coração não se limitava agora a sintomas vagos e intermitentes. Surgiram as dispneias noturnas, que lhe reavivavam a lembrança dos derradeiros dias de sua mãe, na velha casa de Santo Honorato. Face macilenta, angustiada, contemplava demoradamente a filha, como lhe anunciar o fim próximo. Passava as noites a falar das experiências da vida, das necessidades de Rob, da gratidão devida
a boa serva, dando a entender que se preparava corajosamente para a grande jornada. Alcione tudo ouvia, recalcando as lágrimas de amor filial. Compreendia a gravidade do mal e dissimulava o prognóstico médico, revelando-se confiante em melhoras futuras. Ainda assim, não conseguia arrebatar à carinhosa genitora a invariável tristeza que lhe assombrava a fronte. Uma noite em que as tisanas caseiras não atenuavam a aflição dolorosa, Madalena chamou a filha e falou francamente. Alcione, algo me diz ao coração que me reunirei ao teu pai muito em breve. Ora, mamãe, exclamou a jovem solícita, combatamos a tristeza, sejamos confiantes, Deus ouvirá nossas preces. E dosando cada palavra com o mel das consolações carinhosas, continuava. Logo que a senhora puder viajar, voltaremos à Espanha. Notei que a senhora entristeceu-se quando recusei a proposta de Carlos. Mas, tratando-se da sua saúde, a coisa é outra. Pense que teremos novamente um clima restaurador e não se preocupe com os desgostos que aqui passou. A mão de Jesus nos traçará o roteiro. E lhe ouvindo tais palavras de conforto e piedade filial, tomou a mimosa mão da filha e selou-a com um beijo, acrescentando: Não te mortifiques, filhinha. Jamais duvidarei ou perderei a confiança em Deus. Antes continuarei tudo esperando do Pai misericordioso que nos acompanha lá dos céus. Mas julgo também que a resistência física, após mais de 20 anos de enfermidade, vai chegando a termo. Essas dispineias não podem enganar. Depois, fixando o olhar enternecido nos olhos da filha afetuosa, prosseguia melancólica. Não ficarás zangada comigo se disser que estou muito saudosa. Desde que Cirilo se foi, nunca mais senti o prazer da vida. Reconheço, contudo, que o Senhor tem sido magnânimo, concedendo-me socorros inesperados. Basta lembrar que meu pobre esposo morreu no mar, enquanto eu me via socorrida num oceano de lágrimas por teu amor. Tua afeição tem sido meu santo consolo, iluminado refúgio sobre a terra. Jesus te concederá tudo o que te não pude dar na minha pobreza de mãe. A moça ouvia-lhe os conceitos carinhosos de coração sufocado. Nunca sua mãe lhe parecera tão triste. Jamais se queixara assim, em qualquer outra circunstância passada. Então começou a soluçar, mas a enferma, afagando-a com ternura, prosseguiu. Não chores. Para esta hora nos temos preparado desde a tua infância. Não sei em que dia o relógio da eternidade terá marcado meu derradeiro alento neste corpo, mas nós ambas estamos cientes de que a veste carnal é também uma ilusão. Estou certa de que Jesus me restituirá a companhia de Cirilo para sempre. Cercar-te-emos, então, do nosso afeto e te esperaremos num mundo mais feliz, onde não haja lágrimas nem morte. Se pudesse, ficaria contigo, a fim de partirmos juntas. Mas algo me diz que não poderei realizar este desejo. Não fossem tua afeição e as necessidades de Rob, creio que partiria sem qualquer outro laço. Tenho, no entanto, a consciência tranquila, embora não me possa furtar a estas preocupações. Se morrer de um instante para o outro, confio o nosso Rob aos teus cuidados. Ele é uma criatura caprichosa, difícil de educar, mas não cabe repetir recomendações que bem conheces. Diante de tanta resignação, Alcione sentia certa dificuldade para iludir a triste realidade, no intuito de confortar o coração materno, mas, ainda assim lidando para mostrar-se esperançada, falou com brandura. Confiemos em Deus acima de tudo. A senhora, mamãe, tem estado muito sozinha, tem se entregado em excesso aos pensamentos de morte. Sinto que nossa casa necessita de alegria. Reanime-se para nós.
Vou pedir uma licença temporária para ficar a seu lado e com um saldo de vencimentos de que tenho a receber, vamos comprar um cravo. Quem sabe a música que a senhora sempre cultivou não virá melhorar nosso ambiente. A senhora Villamil tentou um sorriso apagado, obtemperando. Teus sacrifícios são muitos. Amanhã mesmo pedirei aos pais de Beatriz que me ajudem na aquisição. Não há de ser difícil. Recordaremos nosso antigo repertório espanhol e creio que irá sentir muita satisfação em reviver essas lembranças. Sim, certamente que nos sentiremos transportados a Castela, onde tantas vezes encontramos a felicidade nas coisas mais simples. Observando a consolação que o assunto produzia, a cândida Alcione prosseguiu. Ah, como estou satisfeita por vê-la confortada com esse projeto. Teremos muitas vantagens com essa compra. A senhora vai experimentar novo ânimo e Rob, por sua vez, poderá ter minha cooperação novamente nos seus estudos domésticos. E depois, quando as suas melhoras se positivarem, pensaremos seriamente na mudança, à procura de melhor clima onde a senhora possa ficar boa. A enferma mostrou-se mais consolada com as palavras carinhosas da filha e considerou. Teu plano me reconforta pela ternura que traduz e rogo a Deus te abençoe tanta bondade. Agora, porém, quero fazer-te 2 pedidos, dado as minhas preocupações. A filha demorou nela o olhar inteligente e respondeu comovida. A senhora não deve pedir-me coisa alguma, e sim mandar, sempre. Pois desejaria, disse algo hesitante, que me conduzisses ao cemitério a fim de orar no túmulo de meus pais, assim satisfazendo uma velha aspiração de minha alma. Não poderei ajoelhar-me junto aos sepulcros, mas talvez consiga chegar até lá, carregada na poltrona, tal como quando visitei o padre Damiano pela última vez. A moça não conseguia ocultar a impressão de penosa surpresa. A outra coisa que desejo, continuou confiante, é que tragas até aqui a senhora a quem serves e que tem sido tão generosa contigo. Isso para que lhe peça maternal amparo à tua mocidade, caso eu morra mais cedo, como aliás presinto. Alcione procurou não trair na face a estranha emoção que experimentava. Madalena pleiteava 2 coisas inadmissíveis. Mas, longe de quebrar o padrão de tranquilidade da querida enferma, concordou nesses termos. Tão logo se encontre mais forte para viajar de carro, iremos ao túmulo de meus avós. Mas penso que mamãe não deve afligir-se por isso. Que é, mamãe, a sepultura, senão um monte de cinzas? Quanto à genitora de Beatriz, hei de trazê-la a São Marcelo na primeira oportunidade. Espero, porém, que a senhora esteja descansada na fé em Deus. Repousemos a mente na inesgotável bondade divina. É certo que temos muitas e grandes necessidades, mas o Altíssimo tem tudo para nos dar e somente espera saibamos compreender a sua misericórdia. A enferma calou-se conformada. A moça, no entanto, confiava-se a Jesus em preces fervorosas. Como solucionar o delicado problema? Não encontrava recursos para atender mentalmente a questão obscura, mas contava com o socorro do Cristo no momento oportuno. No dia seguinte, um tanto acanhada, dirigiu-se a Cirilo, falando-lhe receosa. Senhor Davenport, espero não me leve a mal, se lhe pedir um grande obséquio. Dize confiante, minha filha, respondeu o chefe da casa com inflexão afetuosa. Poderá dispor de mim em qualquer circunstância. Ela esboçou um gesto de reconhecimento e continuou. É que minha mãe, apesar de doente, gosta muitíssimo de música e de tempos a esta parte noto-a excessivamente tristonha.
Pensei então em pedir-lhe um adiantamento sobre os meus ordenados, a fim de comprar um cravo de segunda mão. Creio que isso reavivará o ânimo da pobre enferma. Cirilo Davenport ouviu-a comovidíssimo. Com muito prazer, respondeu solícito. E se quiseres, eu próprio me incumbirei da compra. Não, não, atalhou a jovem, temendo a informação do endereço. O senhor não precisará ter esse incômodo. Padre Amâncio, em São Jacques, me fará esse favor. É pessoa entendida e não fará uma aquisição muito cara. Cirilo contemplou-a edificado com aquelas reiteradas provas de humildade e concluiu. Esperarei, então, a conta das despesas e podes estar certa de que tenho nisso grande satisfação. Ela ia referir-se ao plano do resgate, mas o interlocutor antecipou-se dizendo: Não penses em pagamento. Há muito que Beatriz me pediu um instrumento desses para que o guardasses em penhor de nossa amizade. Não será esta a ocasião em satisfazê-la? Alcione rejubilava-se de encontrar tamanha generosidade. Não se passaram muitos dias e a casinha pobre de São Marcelo todas as noites se impregnava de melodias maravilhosas. A doente amada submergia-se em ondas de sonoridade divina, encontrando ternas consolações às penas diuturnas. Rob também percebeu que sua mãe adotiva não estava longe do termo fatal. Nessa angustiosa perspectiva, imprimia o violino acordes de profunda beleza, traduzindo saudade e sofrimento indefiníveis. Alcione, a seu turno, mostrava-se incansável no carinho dispensado à enferma idolatrada. Cada noite eram recordadas velhas árias castelhanas, antigas músicas da juventude de sua mãe, que a filha de Dom Inácio escutava entre lágrimas de profunda emoção. Para Madalena, a ternura dos filhos era uma gloriosa compensação do mundo aos seus martírios inomináveis de esposa e mãe. Tenho impressão, minha filha, dizia com um sorriso de sincera conformação, que nossa casinha se transformou num templo. Estou quase convencida de que disponho agora da estação religiosa da qual poderei partir para a vida espiritual. A filha multiplicava as expressões confortadoras e as melodias cariciosas vibravam no ar, transportando a enferma a sublimes instâncias de puro gozo espiritual. Semanas se passaram assim, contemporizadoras, até que um dia Madalena acusou astenia geral. Grandemente assustada, Luísa esperava por Alcione com angustiosa ansiedade. Rob, porém, logo que chegou do trabalho, resolveu procurar o socorro do médico assistente. A enferma estivera desacordada alguns minutos e, em seguida, sucessivas aflições lhe causavam um verdadeiro tormento. À tarde, como de costume, Alcione voltou ao lar, experimentando dolorosa surpresa com a gravidade do caso. Abraçou a mãezinha, mal podendo conter as lágrimas. — Que foi isso, mamãe? Percebendo a aflição que lhe transparecia no olhar afetuoso, a doente buscou tranquilizá-la. — Creio que não estou pior. Talvez seja alguma perturbação do estômago. Aliás, nunca me senti tão bem como nas últimas semanas. O coração filial, porém, adivinhava naqueles olhos úmidos um esforço supremo para tranquilizá-lo. Ambas estavam convictas de que o fim se avizinhava. A jovem fez o possível para renovar-lhe as forças com palavras encorajadoras, murmurando em seguida: Suponho que por esses dias poderemos ir ao cemitério visitar o túmulo dos nossos entes caros, como a senhora deseja. Reanime-se, mamãe. Pense nos passeios que gostaria de fazer. Pense na saúde e verá que as dores desaparecem. Entretanto, naquele momento,
Era a genitora quem se esforçava por consolar a filha ansiosa. Ora, filhinha, objetava com um sorriso forçado, que iria fazer ao cemitério? Não sei onde tinha a cabeça quando pensei e desejei conhecer a sepultura de papai, visitando igualmente o de mamãe. Com o correr dos dias, fui ponderando melhor e acabei compreendendo que era mesmo um capricho extravagante. Nossos amados não devem mesmo lá estar, envoltos em montes de lodo. Cheguei mesmo a sonhar com mamãe, a alucidar-me da impropriedade do meu desejo, afirmando que seu coração está comigo, junto de mim, fortalecendo-me nas provações em curso. Alcione ouvia confortada e surpreendida. A senhora Villamil fez uma pausa mais longa, devido à dispneia, e prosseguiu ofegante. Espero, porém, que Deus me ajude a realizar o outro desejo. Quando pensas que vamos ter a visita dos teus patrões? Alcione esboçou um gesto indefinível e asseverou. Os pais de Beatriz, segundo creio, não tardarão a vir. Ainda bem que assim é, pois quero agradecer-lhes o bem que nos têm feito no desdobramento de nossas lutas em Paris. A chegada do médico, em companhia de Rob, interrompeu o diálogo. O facultativo examinou a doente com minuciosa atenção, formulando conceitos otimistas que Madalena acolhia com melancólico sorriso, mas, ao retirar-se, chamou Alcione em particular, afiançando-lhe gravemente. Apesar de nossos esforços e da tua valiosa dedicação, minha menina, tua mãe está chegando a termo de vida. A moça não conseguia articular palavra, sufocada pela dolorosa surpresa, enquanto o velho Esculápio prosseguia. Qualquer medicação não passará de paliativo destinado a manter-lhe uns restos de vitalidade. Pelos meus conhecimentos e longa prática, digo que ela poderá expirar de um momento para o outro, mas, na melhor das hipóteses, não irá além de um mês. Enquanto a desolada Alcione enxugava as lágrimas discretamente, o médico procurava confortá-la, exclamando: procura entregar o caso a Deus. Não te martirizes com a ideia de perdê-la, porque a paralisia de tua mãe é um dos casos mais angustiosos que conheço de há muitos anos na minha clínica. Dona Madalena tem sofrido heroicamente. Não seria justo perturbar-lhe o coração nestes dias em que se pronuncia o termo de longos padecimentos. Alcione fitou-o reconhecidamente, murmurando: o senhor tem razão. No dia seguinte, a jovem Villamil chegou ao palacete da Cité, assomada de profunda tristeza. Olhos encovados, muito pálida, esperou que Susana se levantasse e, quando a atividade doméstica entrou no ritmo habitual, chamou-a por obséquio em particular, assim falando: Senhora Davenport, infelizmente a situação em que me encontro obriga-me a importuná-la com um pedido de licença por alguns dias. Creio que minha mãe não terá mais que um mês de vida. Ontem sofreu a primeira crise cardíaca mais grave e o médico me declarou que suas horas estão contadas. A filha de Jacques condoeu-se sinceramente da governanta de Beatriz, pela comoção e humildade com que lhe confiava a amargura do seu lar, e respondeu com interesse amistoso: sem dúvida, faço questão que permaneças ao lado de tua mãe pelo tempo que for preciso. Não tens somente um irmão adotivo? Sim, disse a moça, desejando conhecer a intenção da pergunta. Nesse caso, poderei combinar com Cirilo e tua mãezinha, se julgares conveniente e útil, vir para nossa casa. Como sabes, temos muitas dependências desocupadas. Com isto, não estou considerando a pausa das tuas obrigações, mesmo porque, há muito,
pretendia oferecer-te alguma oportunidade de repouso no que concerne ao tratamento da enferma. De antemão, estou convencida de que a providência daria a Cirilo muito prazer. Aqui na Cité, os recursos são mais fáceis e tua mãe seria uma doente também nossa. A filha de Madalena confortou-se com tamanha afabilidade, verificando o poder regenerador do Evangelho sobre aquela alma, e respondeu comovida: Pode crer, senhora Davenport, que minha mãe e eu lhe seremos eternamente reconhecidas pela lembrança amável. No entanto, minha genitora não poderia deixar nossa casinha. Seria impossível transportá-la. Já que é assim, explicou Susana atenciosa, levarás contigo uma de nossas criadas para ajudar no trabalho necessariamente aumentado nestes transes. Agradeço muito, senhora, mas nós temos uma velha criada de confiança que se incumbe de todos os serviços. A senhora pode estar descansada. Susana, porém, desejando externar de qualquer modo o desejo de ser útil, buscou uma centena de escudos, colocando-os nas mãos da governanta, a murmurar: Então, leve este dinheiro. Talvez sobrevenha alguma despesa imprevista. Alcione aceitou emocionada, e quando pretendia retirar-se, a dona da casa perguntou solícita: E o teu endereço? Antes que te vás, desejo sabê-lo para que Beatriz lá chegue de vez em quando e nos traga notícias. Nossa casinha, esclareceu a filha de Madalena, dissimulando o embaraço. Não tem uma característica com que se possa identificar, mas a senhora pode ficar tranquila que eu aqui virei sempre que for possível, e no caso de qualquer ocorrência mais grave, não deixarei de mandar um portador. Mais uma vez, Susana preocupou-se com as evasivas da moça nesse particular, mas não fez qualquer objeção. Todos os familiares se interessaram pelo caso e procuraram expressar votos sinceros de solidariedade e feliz desfecho. Alcione afastou-se apressadamente para o arrabalde de São Marcelo, toda entregue a penosas cogitações. Observara em Susana sincero desejo de aproximar-se. Que aconteceria se os Davenport lhe descobrissem a residência? Infelizmente, o estado da genitora não lhe permitia ponderar a possibilidade de se retirarem para alguma aldeia distante. Rogava a Deus o socorro divino de sua bondade nas inquietantes expectativas que lhe assaltavam o espírito. Prometia a si própria voltar sempre a Cité, para desviar da segunda esposa de seu pai a ideia de uma visita a São Marcelo, cujas consequências seriam demasiadamente dolorosas para todos. De volta ao lar, verificara que a doente querida não obtivera qualquer melhora. Fez o possível para dissipar os pensamentos que a torturavam, entregando-se à tarefa de enfermeira carinhosa, com todos os desvelos do coração. Os dias escoavam-se com expectativas atrozes. A senhora Villamil alcançava apenas rápidos minutos de repouso para voltar logo às dispineias angustiantes. De quando em quando, vinha ao médico e esperançava a enferma com palavras amigas, meneando, porém, tristonhamente a cabeça, tão logo se via sós com a filha, a comentar a situação. A pobre moça não sabia como atender à complexidade dos problemas torturantes. De 3 em 3 dias corria a Cité, onde, exibindo olhos fundos e considerável abatimento, procurava tranquilizar os Davenport. Ante as interrogações afetuosas de Cirilo ou de Susana, alegava que a enferma estava melhor e mais forte, ansiosa por lhes desvanecer a intenção da visita. A situação, porém, era outra. A filha de Dom Inácio, ao fim de 3 semanas, apresentou os sintomas inequívocos da morte. O
O facultativo recomendou preparar-lhe umas gotas calmante para o sono necessário. A agonizante pareceu confanar-se e perguntou: Onde está Rob? A jovem foi buscá-lo imediatamente. Instado por ela, o rapazinho enxugou ao pranto, compôs a fisionomia como pôde e acorreu à cabeceira da mãezinha adotiva. Madalena deu-lhe a destra muito branca, que ele beijou enternecido, mas, notando-lhe o abatimento extremo, o nariz afilado pela dor da agonia, as unhas roxeadas, os olhos fulgurantes dos últimos lampejos, não pôde atender aos rogos da irmã e jogou-se de joelhos, a soluçar convulsivo. A senhora Villamil deitou à filha um olhar de quem roga cooperação e, passando a mão descarnada e trêmula pela sua cabeça, perguntou: Por que choras assim, meu filho? Alcione procurava erguê-lo com delicadeza, mas Rob, como que desejando desabafar com a enferma, que sempre o tratara com ternuras de mãe, murmurou em pranto: Ah, que será de mim se a senhora morrer? Que é isso, Rob? Falou Alcione com afetuosa energia. Pois mamãe está doente e cansada, e tu não tens pena de vê-la com tanta necessidade de dormir? Madalena sorriu tristemente, mostrando que desejava consolá-lo, e disse com esforço: Deus é Pai, meu filho, e nunca nos separará em espírito. A morte aniquila o corpo, mas a alma é indestrutível. Não chores assim, porque essa atitude demonstra falta de confiança no Todo-Poderoso. Sei que a senhora não me esquecerá, disse o rapaz comovedoramente, e que, se partir, pedirá por mim lá no céu. Mas por que não morro em seu lugar, se vivo tão escarnecido neste mundo? Sem a senhora, como suportarei as ironias da rua e as sátiras ferinas daqueles próprios meninos confiados aos meus cuidados para os serviços da música na igreja? E vendo que Madalena olhava para a filha como a incumbi-la sua substituta para o futuro, Rob reclamava em tom de lástima: Alcione trabalha fora o dia inteiro. Nunca terá tempo de ouvir-me. Luísa não me pode compreender. Se a senhora se for, a casa para mim fica vazia, sem ninguém. A filha de Dom Inácio deixou escapar uma lágrima. Se Deus me chamar, Rob, lembra que aqui estarei guardando-te em espírito. Seguirei teus trabalhos com o mesmo interesse. Cuidarei da tua saúde. Dar-te-ei forças para ouvir os ditos ingratos do mundo, enquanto o Todo-Poderoso for servido. Alcione avaliou a angústia materna e, abraçando-se com o irmão adotivo, observou: Vamos, Rob, estás muito nervoso. Luísa te levará um cordial, logo que te deites. Quem te disse que mamãe vai morrer? Não achas que é ingratidão atormentá-la com estes pensamentos lúgubres? O rapaz atendeu e retirou-se amparado pela irmã, a esfregar nervosamente os olhos. Alcione regressou ao quarto da enferma para desmanchar-se em carinhos. De minuto a minuto, passava-lhe na fronte um fino lenço, enxugando o suor abundante. Em dado instante, Madalena Villamil pareceu sossegar. A dispneia sucedia uma relativa serenidade. Em preces fervorosas, a filha observou, porém, que os olhos estavam desmudados, qual se apresentam nas febres intensas. A agonizante parecia delirar de alegria. Começara um período de perturbação, natural em muitos casos de despreendimento, no qual a senhora Villamil não sabia se estava na terra ou noutra região. Por que vos demorastes tanto, padre? Insistia em perguntar, dando a entender que falava a uma sombra.
A quem se refere, mamãe? Inquiriu Alcione, impressionada. Padre Damiano está aqui, não o vês? E olhando ansiosa para um canto do aposento, a agonizante perguntava: Ah, quem sois vós? Mas, quase no mesmo instante, olhos desmesuradamente abertos, rematava: Minha mãe! Minha mãe! Alcione acompanhava-lhe o pranto natural, rogando a Jesus que lhes enviasse o socorro divino da sua misericórdia. Depois de um minuto, a filha de Dom Inácio voltava a dizer: Minha mãe veio interpretar para nós a leitura evangélica. Sim, todos nós temos um horto de agonias que atravessaremos a sós no esforço valoroso da fé. Todos teremos um caminho doloroso e um calvário, mas além de tudo isso, a criatura de Deus encontrará a ressurreição e a vida eterna. A moça que a ouvia entre lágrimas não duvidou da visita espiritual de que era testemunha. Decorridos alguns instantes, sempre dando a entender que recebia a voz do invisível, a agonizante voltou a interpelar as sombras. E Cirilo, minha mãe, por que não veio em sua companhia? Os traços de Madalena iluminaram-se de contentamento. Amanhã? Bradou a enferma, desvairada de júbilo. Em seguida, misturando as impressões espirituais com as do plano físico, dizia à filha surpresa: Teu pai chegará amanhã. Como me sinto melhor, minha filha. Nosso quarto está cheio de luzes. Minha mãe diz que chegou o tempo da minha cura e que partirei com ela amanhã, ao entardecer. A moça estremeceu. Seu pai viria no dia seguinte? Como interpretar semelhante afirmativa? Tratar-se-ia de uma expressão confortadora ou de promessa justa do plano espiritual? Profundamente espantada, pedia a Deus que lhe iluminasse a razão para o entendimento de sua divina vontade. Desde essa hora, Madalena, semi-inconsciente, dava a impressão de que preparava-se para o amanhã jubiloso. Vai, minha filha, dizia inquieta, abre a grande mala e traze os 2 grandes cadernos de anotações de teu pai, a velha Bíblia, o livro de orações. Alcione sentia-se compelida a obedecer maquinalmente. Minutos depois, as pequenas lembranças de Cirilo estavam alinhadas sobre a mesa rústica, ao lado das drogas medicamentosas. Só então, quando as viu a todas envolvendo uma a uma em delicioso olhar, conseguiu entrar em branda sonolência, como quem repousa após cumprir um sagrado dever. Alcione, porém, continuou vigilante, certa de que a mãezinha amada vivia na terra os minutos derradeiros. Pela madrugada, voltaram as crises. Madalena abandonava o corpo devagarinho, entre dispineias dolorosas e visões do mundo espiritual, que lhe deixavam o espírito meio confuso. Pela manhã, 2 vizinhas solícitas vieram ajudar nos afazeres domésticos. Alcione, sempre colada à cabeceira da mãe, que continuava a falar em voz alta, prosseguia em oração silenciosa, imprecando a intervenção de Jesus no lutuoso transe. O capítulo 4 continua no áudio seguinte. Até lá!